Além das intenções que o Padre Devair vai falar, vamos também rezar por todas as nossas intenções que trazemos dentro do nosso coração. Eu vou fazer a primeira, você faz a segunda. Essa missa também vamos rezar em sufrágio da alma, em memória da tia Elza, faz um mês, né? Não vem ninguém, ó. Pela alma do seu José Augusto Alves Souza, da Goiandira, também acho que faz um mês. A Valdelice é a esposa dele, né? Faz mais tempo. O Rubens Ronque, o marido da Rosa aqui da Jordânia, faz o 7º dia hoje. Também rezar pela alma de José Francisco Vieira das Dores, pela alma do Dom Angélico, faz um ano, né, que ele morreu. Dom Angélico, São Bernardino, morreu na Páscoa, né? É chique morrer na Páscoa. A Neuzinha, a nossa Neuzinha aqui, vizinha da senhora, Dona Cida, também faz 3 anos, né? A Neuzinha morreu. E rezar pela saúde da Dona Elizabeth, a saúde do José Ramos, José João de Ramos, e também da Dona Carmelita Xavier Almeida, que ainda está se recuperando depois de uma queda no banheiro, quebrou o fêmur, tem 98 anos de idade, está se recuperando ainda. Tem que rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre convosco. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama sempre a segui-lo no caminho. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos dos séculos. Oremos. Ó Deus, o teu povo sempre. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até a minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este menino Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor.
vou aqui, porque senão Isso. ele não liga lá. Ligou aí o meu? Salmo Você vai fazer 16. segunda? Agradecemos a Deus porque Ele nos reúne na igreja, na comunidade, e nos faz viver em comunhão com Cristo ressuscitado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limite. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso desejar e querer fora de vós. Ó Senhor, sois a minha herança, sois a minha taça, e o destino está seguro em tuas mãos. Eu bendigo ao Senhor, que me aconselha, até de noite me adverte, rejubila de alegria, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a ressurreição. Vós me ensinais o teu caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Minha alma rejubila de alegria no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem discriminação, julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus, durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Ele está no meio de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, direto para o povoado de Emaús. Ficava distante 11 quilômetros da cidade de Jerusalém. Eles conversavam sobre as coisas que tinham reconheceram. Então Jesus perguntou: o que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam, com aquele rosto taciturno, fechado, aquele rosto com cara de tristeza, em Jerusalém, que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias. Jesus perguntou: o que aconteceu? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus? Fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram.
que algumas mulheres, quando chegaram lá perto do povoado de Emaús, para onde iam, Jesus fez de conta que ia seguir para frente. Eles, porém, insistiram com Jesus. Fica conosco, Senhor. Já está tarde, a noite está chegando. E muito perigo nesse caminho. Jesus entrou então para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu e deu a eles, distribuiu a eles. Nessa hora os olhos deles abriram. E eles reconheceram Jesus. Mas também nessa mesma hora Jesus sumiu, desapareceu da frente deles. Então, um cochichou para o outro. Não estava o seu coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, então, eles que estavam fugindo de Jerusalém resolveram voltar para Jerusalém, onde encontraram os 11, ali reunidos com os outros. E esses falaram para eles: realmente Jesus está vivo, realmente Jesus ressuscitou e apareceu a Pedro. Então os dois também contaram o que tinha acontecido no caminho. E como eles tinham reconhecido Jesus somente na hora da missa, somente na hora da Eucaristia, do partir o pão. Palavra da salvação. Um minutinho sentado, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus nos ensina que o Evangelho e o Atos dos Apóstolos trouxeram uma força maior. Não para todo mundo, não para a grande quantidade dos discípulos de Jesus, mas para a igreja. A ressurreição anima os discípulos, traz a propulsão do Espírito Santo, mas também se faz presente na comunidade. É o Espírito Santo que irrompe a propulsão explosiva. Propulsão, vocês sabem o que é? É para lançar um foguete. Vocês já viram isso? Para lançar um foguete para o espaço sideral, tem que ter um tamanho, quantidade de combustível ali, mas antes dele subir, eles têm que ligar o motor daquele negócio e faz aquela explosão imensa, assim, parece que o mundo vai acabar, né? Aquela explosão e aquela coisa, até que o foguete começa a subir. O que leva o foguete a subir chama propulsão, né? Faz o foguete subir para atravessar a atmosfera da Terra para poder chegar em algum lugar. Isso é a propulsão, né? O Espírito Santo é essa propulsão, né? Explosiva, né, aliás, da comunidade. O movimento ressuscitador de Jesus continuou vivo na vida da igreja. Lucas diz: aspirai as coisas do alto. É bonito, né? Não vai ficar olhando, passando, aspirar as coisas do alto. Como é que é isso? Como é que é o negócio de aspirar as coisas do alto? Aspirar as coisas do alto. É muito bonito. O problema é que aspirar as coisas do alto está nas coisas de baixo. Está, segundo o Papa Francisco, né? Está na ação evangelizadora da igreja e na força missionária da igreja. Nós temos, o evangelho é nosso. Nós temos que carregar o evangelho dia e noite. Mas também temos que ter ânimo para conversar com os outros, falar do evangelho, em todas as ocasiões falar do evangelho, falar de Jesus Cristo, falar da igreja. Então, a ressurreição é algo espiritualizante que nos renova sempre, permanentemente. A ressurreição é a eterna novidade.
A fé nunca tem que ser a mesmice. Se isso acontece na igreja, até é boa igreja. Já morreu faz tempo. E não sabe, enterraram ainda. A fé não é a mesmice. A presença de Jesus após a sua morte de cruz é uma ação transformadora. E é mesmo. Vai existir, passa a existir uma espécie de movimento social novo. Lembremos que o evangelista Lucas, no Atos dos Apóstolos, que é a continuação do seu evangelho, revela a vida da comunidade. Como é que era a vida da comunidade? Assíduo no ensinamento dos apóstolos, comunhão fraterna, fração do pão e oração. Mas não era só isso. Todos que tinham abraçado a fé se reuniam e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Olha, isso é diferente. O sistema político, religioso, econômico, seja o que for, ele tem que manter o povo escravo, né? O povo não pode ter tempo para estudar, nem para se divertir, nem para... É para trabalhar. Tem que trabalhar até morrer. É assim que você mantém o povo. Agora, quando Jesus cura um doente, você acha que o sistema do tempo dele aplaudia? Claro que não. Se todo mundo tem condição de ter saúde, né, vida, o sistema fica com um ódio mortal. Porque é uma maneira do sistema se manter através da desgraça do povo. Né? Por isso que hoje em dia, quando se fala de escala de 6x1 aí, negócio aí, 5x2, né? Quem é que critica isso? Quem tem grana? Os vagabundos dos políticos que trabalham 3 dias por semana, eles trabalham 3 dias e folga 4. Esses vagabundos é que falam. Ah, o povo não pode ter folga, o povo não pode ter um dia mais, o povo não pode jogar. É a mesma conversa. Quando acabou a escravidão no Brasil, foi a mesma tranqueira. Né? Então, é sempre assim. Agora, quando o Jesus vem, cura os doentes, imagina. Cura os doentes. Aí ressuscita. Forma-se comunidade. Um começa a ajudar o outro, para não ter necessidade. Porque não pensem vocês que era rico que fazia parte da igreja. Era o empregado doméstico, eram os escravos, era o pessoal que acompanhava os apóstolos. Eram os abandonados mesmo. Agora, quando essas pessoas começam a se ajudar, repartir as coisas que tem, ajudar a igreja, fazer isso, fazer aquilo, o sistema fica pé da vida. Porque como é que o sistema vai manter escravo? Se você tem liberdade, se você tem apoio, tem ajuda, tem isso, tem aquilo. Não dá para manter um povo assim, escravo. Né? Então, é de fato, a fé, a ressurreição, a espiritualidade, ela provocou uma espécie de movimento popular, uma espécie de movimento social. Aquilo que os teólogos chamam de movimento ressuscitador. Né? Ele continua vivo. O choque é inevitável. Jesus morreu na cruz, não foi à toa não, minha gente. Ele foi na cruz só porque falou, eu sou rei dos judeus. Não é disso não. Um cara que cura doente, tira o doente da miséria, que multiplica pão. Esse cara é um inimigo. Essas pessoas são inimigas. É inimigo. Saúde e comida. É inimigo do sistema, por isso tem que morrer, tem que ser difamado, tem isso mesmo. Porque é inimigo do sistema.
Claro que entra em choque. Não adianta, a ressurreição é algo realmente libertador mesmo. A ressurreição é algo renovador mesmo. A ressurreição é sempre algo novo. É diferente de todos os outros movimentos, né? Porque a ressurreição ela traz em si uma realidade que vai além da nossa capacidade, que vai além da razão. Você tem algum... Nós tivemos aqui um movimento popular, né? Posto de saúde. O objetivo qual era? Conseguir o posto de saúde. Era isso, é limitado. Agora, o movimento ressuscitador de Jesus não tem essa limitação. Ele vai além, né? Vai além. A narrativa dos discípulos de Emaús nos leva, portanto, ao centro vital da ressurreição e da presença de Cristo vivo na comunidade que professa a verdadeira fé. Eles estão cansados de rezar. Creio na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida eterna que há de vir. Amém. Mas a profissão da fé é a nossa identidade. E nós cremos na igreja, na comunidade, a presença do ressuscitado na comunidade, por causa do Espírito Santo. No creio, olha aí a folhinha, está aí na mão de vocês. A gente só fala creio na igreja depois de falar creio no Espírito Santo. Tem uma lógica bíblica, reveladora. Então, nós cremos na ação do Espírito Santo que gera a igreja, que dá vida para a igreja. A igreja nos ensina que do Espírito de Jesus Cristo ressuscitado há de verdade a formação de uma nova humanidade. Mas que diacho de nova humanidade é essa? Já não é nova? Não. Há um processo de nova humanidade. Diz um documento do Vaticano, publicado esse ano, em latim lá, né? Para onde vai a humanidade? Quo vadis humanitas, né? Para onde vai a humanidade? Que é um assunto interessante, para onde a gente vai? E fim vai levar essas crianças que estão aí olhando para a cara da gente? Os seus filhos, os mais jovens. Que fim vai ter isso? Como é que vai ser? O que vai ser daqui a 50 anos? Como vai ser? É uma análise muito interessante. E nessa humanidade é falado que existem muitas tensões. Existe uma tensão que é a tecnologia, a tensão de gênero, existe a tensão material e espiritual, isso existe. O individualismo versus a comunidade. Essas tensões que a gente está no dia a dia da gente. O pai se sente burro vendo o filho pegar o celular e manusear do jeito que manuseia. Mas será que aquele menino que está manuseando assim, é hora dele estar fazendo isso? Não está adiantadinho demais, não? A gente não pergunta. O subjetivismo venceu mesmo. Cada um só pensa em si mesmo. Ninguém está nem aí com nada. O subjetivismo venceu com a ajuda da rede social. Cada um só pensa em si. Agora, é isso que a gente quer para futuras gerações? É isso que a gente quer para o futuro? Se o Lucas fizer só a vontade dele, ele acaba com o casamento de vocês. Se o filho fizer só a vontade que ele quer, ele acaba com o casamento. Se o marido fizer só o que ele deseja, acaba com o casamento. Se a mulher fizer só o que ela quer, acaba com o casamento. Na igreja também é assim. Se tem um grupo na igreja que só quer fazer o que ele quer, acaba.
Então, essas tensões estão presentes no dia a dia da gente, né? E a gente não vai se dando conta, né? A gente tem que se dar conta disso, desse conflito. É certo que, de fato, realmente, o subjetivismo venceu. A igreja fala de subjetivismo desde Papa Paulo VI. Levantou esse assunto, falava até hoje. Qualquer documento de igreja tem esse assunto, sobre o subjetivismo, né? A pessoa pensar só nela. É o meu prazer, é o meu dinheiro, é as minhas coisas, sou eu, é a minha felicidade, é não sei o quê. Blá, blá, blá. Até na psicologia, né? Repare que até na psicologia, que é uma área da ciência, entrou esse negócio de subjetivismo. Ah, se o seu filho resolver fumar maconha, que bom, ele vai ser feliz? Se ele vai ser feliz, está tudo bem. É a, é a, é a psicologia né? Entrou essa coisa. Ah, meu filho quer ser, sei lá, não quer ter uma sexualidade definida. Quer trepar com todo mundo, com homem, com mulher, com não mulher, com não sei o quê. Ele é feliz? Ah, se você é feliz, meu filho, tudo bem. Não é assim a vida. Não é desse jeito. E quantas vezes a gente escuta, né? Sobretudo avó. Ai, meu neto. Ah, padre, mas ele é tão feliz assim, né? Não é a psicologia da satisfação. O ser pai. Você não é coleguinha do seu filho da escola da creche. Seu filho é filho. Você é mãe. Você não é coleguinha. Então vocês estão percebendo? Vai haver uma confusão nos dias de hoje, por causa da rede social também. De entender o que é o quê. O que é comunidade? É um conflito. A família é família? Família é família. Agora, se todo mundo quer destruir a família. Agora, esse documento que eu estou citando aqui, que fala desse conflito de nova humanidade, possíveis conflitos, né? Nos fala e foca também essa coisa da identidade pessoal e do comunitário. O seu filho, ele tem uma identidade, ele vai construindo uma identidade própria. Lógico, evidente. Mas ele tem que entender que ele vai construir uma identidade própria dentro de uma outra identidade, que é a identidade da família, do pai, da mãe, da avó, da igreja, da comunidade. Ele vai construindo a sua identidade pessoal a partir dessa relação com essa outra identidade. Que ele não pode querer acabar com isso para ser feliz. Nesse documento, eles falam o seguinte: para superar esse conflito entre identidade e comunidade, entre indivíduo e comunidade, só é possível em busca da comunhão eucarística, em busca da comunhão eclesial. É busca. Não tem nada pronto. É busca. O que a gente sabe é que aquilo que é nocivo não pode, é rejeição. Né? Então, para superar o subjetivismo, é preciso crer na comunhão dos santos. Como diz aqui, crer na comunhão dos santos. A santidade, o santo é uma testemunha do encontro entre o indivíduo e a comunidade. Se você não tiver consciência que você pertence a um povo,
Você pertence ao povo. A um povo de Deus. Você tem que ter consciência que você pertence a uma família, rapaz. Você tem que ter essa consciência. Se você abandonar essa consciência, você perde a sua identidade. O Papa Bento XVI, quando surgiu esse assunto, né, essas coisas, que são assuntos difíceis, né? A gente não fica toda hora pensando nisso, refletindo sobre a identidade do indivíduo, a identidade da sociedade, fazer uma avaliação da sociedade, fazer uma avaliação dos indivíduos. Não, a gente não fica todo dia fazendo isso, a gente vai vivendo e vai, né, sendo engolido, a gente vai sendo engolido pelo subjetivismo. Felicidade a qualquer custo. Né? E não é assim. O Papa Bento XVI dizia lá, a esse respeito, porque a gente vai fazer o destino da gente. A coisa é séria, não é brincadeira. A gente vai fazer o destino. Você vai construir o destino. Imagina, você bota seu filho na escola, o cara não vai na escola. Ah, padre, mas ele tá errado. Ou não? Para que tem essa porcaria de escola, então? Para que o governo gasta quase R$2.000 por aluno numa escola? Eu sou favorável, eu sempre defendi. Criança jovem que não vai frequentar a aula, tira grana, manda pastar, vá viver. Você pegar R$2.000 de imposto e investir num vagabundo que não quer estudar, dá lugar para outro. E essas crianças, hoje eu não vou na escola, vagabundo. Tira, dá lugar para outro. Tudo é difícil, né? Então, a razão, a nossa razão, a cabeça, o cérebro, e tem que encontrar inspiração e orientação na revelação cristã, segundo a qual a comunidade humana não absorve em si a pessoa. Olha lá. A sociedade existe, mas a sociedade não pode sufocar você. Não pode anular você. Você tem uma identidade própria. A sociedade não pode anular você. Não pode anular o que você pensa. Não pode pisotear os seus valores espirituais, morais, etc. E você tem. O Papa Bento XVI falava isso, né? Com aquele jeitinho dele meio assim, sonso, mas ele falava essas coisas, né? Em 2009 ele falou muito sobre isso também. Porque não pode sufocar, né? O indivíduo não pode sufocar a sociedade, e a sociedade não pode sufocar o indivíduo. Senão, gera nada. É um conflito, né? É o mesmo conflito de Emaús, né? Eles estão fugindo. Decepcionado com a igreja, com a comunidade, o Tomé também, né? Tomé também falou, eu não quero saber de igreja, não. Todos nós convivemos com ele, e ninguém moveu um dedo, né? Ajudar Jesus. Que igreja é essa? É por isso que o Tomé vai embora. Ele está decepcionado com a igreja, ninguém toma atitude. Os discípulos de Emaús também estão decepcionados. Você tem uma esperança, o homem é bom, ele salva as pessoas, ele cuida da saúde das pessoas, cuida até da comida, da alimentação, multiplica pão. Né? E de repente ninguém faz nada, o cara é preso, ninguém faz nada. Ninguém toma atitude de nada. E ele acaba morrendo na cruz. É decepcionante. Por isso que Emaús também está indo embora. É um conflito. E é um conflito que aborda isso. O indivíduo
e o todo. Né? A identidade individual jamais deve ser sufocada pela identidade exclusiva e fechada em si mesmo. Tudo que é fechado em si mesmo não presta. Mas a gente está falando tudo isso que vocês já sabem, né? Claro. Estou aqui só enchendo linguiça mesmo. Para falar desse conflito que há no Evangelho. Esse conflito pessoal, comunitário que os discípulos vivem. Eles fogem da vida de comunidade. Aconteceu aquela desgraça, ninguém fez nada, ninguém agiu. Lá ficou a mãe lá, o que é a mulher? O que uma mãe vai fazer? Vai brigar com o soldado? Vai bater na cara do Pôncio Pilatos? Mesmo assim, o que a mãe pode fazer? Umas mulheres, aquele bando de mulher lá, vai fazer o quê? A decepção é muito grande. É. E eles estão fugindo por medo mesmo. Fugir por medo mesmo. Os discípulos de Emaús encontram, aí é que está interessante. E eles estão fugindo, estão com medo, querem voltar para o povoadinho deles lá. Né? Mas no caminho Jesus aparece para eles. Mas ó, repare que coisa interessante. Eles não reconhecem Jesus. Como é que eles não reconhecem, né? Não reconhecem Jesus. Jesus ensina a palavra, fala do Antigo Testamento, fica lá gastando o latim dele lá à toa também. Mas eles só reconhecem Jesus quando? Quando celebra a Eucaristia. Fica conosco, Senhor. Né? Olha, está de noite. E olha só, eles com medo, fugindo, tem um sujeito esquisito que aparece no caminho, eles não sabem quem é Jesus, não reconhecem. E Jesus só foi reconhecido porque eles falaram, não vai embora não, está de tarde, de noite, o caminho é perigoso. Tem assaltante, tem bandido, e como tinha. Fica aqui com a gente. Por causa disso, eles tomaram uma atitude de hospitalidade, de compaixão com o cara lá, com o viajante. E eles então celebram, vamos jantar, vamos comer junto aqui. Então, na hora da refeição, quando Jesus então abençoa a comida, o alimento, o pão, o vinho, e entrega para eles, é nessa hora que os olhos deles abrem. Eles estavam lá na Quinta-feira Santa, né? Eles reconhecem Jesus na Eucaristia, naquela celebração. Mas o problema é que quando eles reconhecem Jesus, some. Jesus some. Então, onde encontrar Jesus? Onde ver Jesus? Ver Jesus na Eucaristia. Né? Os olhos, a palavra, Jesus fica lá gastando latim, falando de Bíblia, né? Mas a palavra não abre os olhos dele. Interessante. A palavra do Evangelho, a palavra do Antigo Testamento, não abre os olhos deles. Eles continuam cegos. Eles só vão reconhecer Jesus mesmo na Eucaristia, na força da Eucaristia, na vida em comunidade. É aquela celebração da Eucaristia que muda a cabeça deles. Eles estão fugindo de medo. Mas volta. Estão fugindo de Jerusalém, mas volta para Jerusalém. Em Jerusalém, lá, então, eles contam o que aconteceu. Jesus estava aqui com vocês, mas estava com nós lá também, no caminho, né? A palavra é verdade, pode ser bonita, linda, tanto é que hoje em dia todo mundo bota aquelas coisinhas, aquelas expressão bíblica, a Bíblia, assim, aquelas coisinhas, né? Esses printzinhos já tem prontos que os crentes fazem de arrodo, né? Com aquelas ideologia deles. E as pessoas ficam mandando para todo mundo. Eu odeio isso, não me manda essas coisas, eu conheço a Bíblia de cor salteado. Não me manda essas porcarias, não publique essas porcarias. Para mim, eu conheço. Aquele negocinho, aquele
sei lá eu, o que é esse passarinho, aquelas coisas que não tem nada a ver. A palavra é bonita, tudo, pode aquecer o coração, mas não abre o olho de ninguém. Eu tenho certeza disso. Vai visitar uma cadeia, o que tem de gente ali que reza, ó, na cadeia, tudo bandido, assassino. E reza, ó, pega a Bíblia ali, sabe mais da Bíblia que você. Então, a palavra é bonitinho, tudo, mas não abre o olho da gente. Para a consciência, o que abre é a Eucaristia, a presença dominical, a igreja, a participação, a vida em comunidade, né? O querer fazer a comunidade ser melhor, a família ser melhor, tudo, né? Fica conosco, Senhor, né? Nas famílias, cheio de dúvida, cheio de questões, com dificuldades, né? Fica com os mais vulneráveis. E o cara que está andando com eles lá também é um viajante ali, é uma pessoa vulnerável. Jesus se faz em pessoa ali muito vulnerável. Quem são os vulneráveis de hoje? Os pobres, os indígenas, os afro-americanos, as crianças, os jovens, os doentes. E tudo aconteceu por causa da hospitalidade. Por causa desse gesto de hospitalidade que os discípulos de Emaús ofereceram àquele estranho, que era Jesus. A experiência espiritual no campo individual dos discípulos de Emaús e em nós é muito importante. E nos ensina que é só o retorno à igreja pode realmente caminhar de uma forma individual para uma experiência verdadeiramente comunitária. Não é qualquer igreja, hein? Que essa mania que vocês têm de achar que é tudo igual, que hoje em dia, em São Paulo, o católico perde o horário da missa, ele vai no culto. Sabe lá Deus que culto é esse? E para ele é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O crente às vezes perde o horário do culto dele e vai na missa. Não é a mesma coisa. Essa experiência individual nos leva a uma verdadeira experiência comunitária. Fica conosco, Senhor. Fortaleça a nossa fé. Fortaleça a igreja. Fortaleça a família. Seja ela de família que é, mas família, seja família. Fortaleça a gente. Creio em só Deus, Pai Todo-Poderoso. Oremos.
Aceite, Senhor, os dons da tua igreja em festa e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande felicidade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente nosso dever de salvação, que sempre te louvemos, mas com maior solenidade, com mais fervor, nesse tempo da eternidade, que é a Páscoa. Por ele, pela ressurreição, nascem os filhos da luz, para a vida eterna, e se abrem para os fiéis as portas do reino do céu. Porque a nossa morte foi redimida, destruída pela dele, e na sua ressurreição ressurgiu a vida nova do gênero humano. Por isso, na plenitude de Páscoa, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos santos nós também proclamamos a glória de Deus, dizendo a uma só voz: o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Ó Senhor, sois verdadeiramente santo e sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transformem para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças e partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque o Senhor nos admitiu estar aqui na tua presença para te servir nesses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da tua igreja dispersa por toda a terra, tornar perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso Bispo do Amanhaque, e também com todos os leigos e padres de todas as paróquias do Brasil, que lutam pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus. E assim nós praticamos a verdadeira fé cristã e católica. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente a alma da tia Elza Poleto, do seu José Augusto Alves Souza, da dona Valda Lúcia, do Rubens, irmão da Neuza, do Dom Angélico, que hoje faz um ano, né? Dia 15, né? Fez um ano a morte do Dom Angélico. Morte não, né? Da ressurreição dele, da Páscoa. Morrer da Páscoa é chique, né? E também pela alma do Senhor José e da Dona Maria das Dores. Rezar pelo Zelão também, que morreu. Hoje é a missa sétimo dia dele lá, José Ferreira do Itaí,
um homem maravilhoso, um rapaz maravilhoso, no meu tempo de Padre Novo, lá no Itaim Paulista, né? Chegou até a ser vereador, vocês sabem. O Paulo Teixeira também. O Paulo Teixeira, vocês conhecem? Ele era da minha paróquia lá no Itaim Paulista. Hoje ele é ministro do Senhor das Contas lá. Mas ele é do Paulo Teixeira, já, menino, tinha aquelas bermudas, já, só andava de bermuda, a vida inteira, só de bermuda. Né? Ia na missa sem camisa, você quer saber uma ideia? Brigava com ele. Ele ia de bermuda e sem camisa na missa. Falava, pode, tem que botar uma nota na roupa, rapaz. O Paulo Teixeira, hoje que é ministro. Ele casou com uma moça, uma japonesinha, muito bonita. Tem um monte de filho. Tem, acho que quantos filhos o Paulo Teixeira tem? Acho que tem uns 9, né? Por aí. Ele casou com uma japonesinha, tudo. Estava casado com a japonesinha até hoje, né, Paulo? Ele não separou dela, não, né? Está casado com ela, logo, né? E, enfim, você vê a vida, né? Como a gente participa da vida das pessoas, diretamente, indiretamente, né? Como são pessoas, como é bom, né? A gente rezar para essas pessoas com quem a gente teve algum tipo de contato, ajuda, né? Apoio espiritual, né? Uma alegria. Também rezar para a Neuzinha. Neuzinha não morava aqui do lado da igreja, né? Faz 3 anos também que é Neuzinha. A vizinha da Dona Cida aí, também fez a sua Páscoa, né? Fez a sua Páscoa, a sua passagem no sentido bíblico. Rezemos por todas essas pessoas. Por todos aqueles também que na tua misericórdia, ó Deus, e pedimos que o Senhor admita todos eles, nessa luz fortalecedora, essa luz vivificante da ressurreição. Mas pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós também. Dá-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os apóstolos e todos os santos, que desde o começo do mundo viveram da tua amizade, para cantar os teus louvores por Jesus Cristo, vosso Filho, crucificado e ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com amor e confiança, rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Onça, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a Deus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, esse Cristo nos guarde e aumente a esperança em participar da vida eterna. Amém.
Senhor, deve vontade e fazer chegar em positivo e ressurreição da carne aqueles que nos renovaram pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Veio na missa hoje. Você veio na... fez falta. Veio na missa hoje. Você também veio na missa. Fez falta. O que é que você está com essa cara de bravo? Fiz alguma coisa para você? Ah, seu olho está ardendo? Misericórdia. Então reza o Santo Anjo para nós. Põe um negócio dele aqui. Todo mundo entender lá no YouTube. É porque ali o povo que vê no YouTube aí entende. Pode rezar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. amém. Agora vai lá dar um beijo pro seu pai, vai. Aí, você também veio, maravilha. Você tá bem? Estou. A Malu tem que ficar do lado de vocês, porque senão vocês não, né? Faz muita bagunça, né? Que nome mesmo? E ela? Não é Marilson, não? É Maria, deixa eu ver de quê? Ana Lu. Ana Lu? Ai, meu Deus do céu, tô com a cabeça ruim mesmo. Ela tem que ficar sentada no banquinho, são vocês, né? Não pode, mas você vai depois volta pro seu... Eles têm que sentar aqui, eles têm que tomar juízo, eles têm que saber as horas que tem que conversar, brincar, tudo. Mas ele falou, não sei. Um belo amigo você é. Tem que avisar o colega que vai. Hã? E aquele colega que mora da sua casa lá? Aquele rapaz. Esqueci o nome dele. Como é que é? Imagina que 7 horas da manhã, olha aí. Isso é um santo. Você acha que vai vir 7 horas da manhã? O cara não vem nem. Olha. Imagina levantar às 7 horas da manhã. Ele, eu acredito que se levantar cedo, ele vem na missa. Você veja que seu pai não dá. Você imagina a respiração, né? Quando eu vou perto desses negócios, eu vou com máscara, porque é uma poeira que Deus me livre. Tá certo? Ele tá muito sério hoje. O que ele tem? Você caiu de novo? Mas você, hein? Onde você caiu dessa vez? Outro dia ele caiu aqui, correndo aqui, né? Agora caiu de novo aonde foi? Caindo de rolemã? Ah, mas isso já. Eu também, comigo era assim também. Quando era pequeno, a gente fazia o carrinho de rolemã, não comprava pronto. Hoje em dia tem, pode, né? A gente fazia, arrumava tábuas, rolemã, né? Aí nós fazíamos o carrinho, aí brincava. Comigo aconteceu várias vezes isso também. Eu tenho 2 unhas, uma daqui, que foi pifada por causa do carrinho de rolemã. Teve um ano que eu quebrei aqui, no outro ano foi aqui. Parece que combinaram. E olha, acabou. Mas é assim mesmo, meu irmão. Né? É assim mesmo, né? O Thiago anda ali caindo. Sua mãe, cadê sua mãe? Tá bem? Não, a mãe dele aqui. Dia sábado que vem tem encontro, né? 2 da tarde. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, né, gente? Não vai esquecer. Sábado que vem, 2 horas da tarde, temos encontro nosso. Hã? Tá, vamos embora. Ou vai me xingar. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vão em paz, que Deus ajude vocês hoje e sempre. Coragem para todo mundo, ânimo, coragem, força da fé, hein?